Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Gente, em nossa aula de geografia de hoje, nós vamos falar sobre o extrativismo. Você já ouviu falar? Se não, mas eu creio que sim, porque nós já estudamos isso, né? Falando um pouco em ciências, mas devido à interdisciplinaridade, hoje nós vamos falar em geografia, tá certo? Hoje nós vamos aprender e compreender melhor os processos de transformação da natureza, tá certo? Em seu primeiro momento. Então, olha, tudo que nós usamos hoje possui um material inicial. E esse material, ele é chamado de matéria-prima, aquele que vem em primeiro lugar. Então, nós precisamos entender que há um processo de transformação, certo? Em nossa sociedade e que todos esses objetos, ó, cadeira, quadro, ainda aquelas coisas de vidros já foram da natureza, né? Uma natureza primária, tá certo? Então, a primeira natureza, só para vocês entenderem melhor, consiste em quê? Consiste em uma natureza intacta, ou seja, onde não há transformação humana, tá certo? Agora, quando tudo que produzimos e construímos, seja uma casa simples de madeira, né, seja um prédio de concreto, nós chamamos de segunda natureza. Ou seja, ela foi transformada, tá certo? Ela foi transformada pela ação humana. Então, eu gostaria de destacar que todos esses elementos que faz parte, que nós observamos que faz parte de uma paisagem, ela pode ser considerada como elementos naturais e elementos humanizados, né? Aqueles que foram passados por transformações, tá certo? Até aqui tudo ok? Então, vamos adiante. Agora, nós vamos compreender um pouco sobre o extrativismo, o que é o extrativismo em si. O extrativismo, gente, ele consiste, você pode acompanhar aí na página 9 de seu livro, tá certo? O extrativismo, ele consiste na retirada de bens da natureza bruta, ou seja, cujos processos de criação e reposição não possuem a participação humana direta, tá certo? É diferente da vegetação, da agricultura em si e da pecuária, tá certo? Onde o ser humano, as pessoas, eles retiram os bens da natureza a partir de quê? Da domesticação de animais e de plantas, tá certo? É um conjunto em si. Agora eu gostaria também de mostrar para vocês, passar um pouco para vocês sobre esses bens que são retirados da natureza. Eles podem ser renováveis, não esqueça dessa palavra, e não renováveis, tá certo? Vamos compreender agora o que são bens renováveis. Os bens renováveis, gente, são quando podemos retirá-los da natureza repetidamente e eles se renovam, né? Eles se recuperam em pouco tempo. O exemplo desses bens renováveis, a água e as plantas. Nós podemos retirar, mas eles em curto tempo, eles se renovam novamente. Agora nós vamos compreender o que são os recursos não renováveis, que nós encontramos também no livro de vocês na página 9, tá certo? Os não renováveis, gente, são o contrário, tá certo? Não possuem limites infinitos de uma retirada e utilização, pois eles podem demorar milhares até milhões de anos para poder se regenerar. O exemplo disso é o petróleo, certo? E existem alguns bens que, quando retirados, eles não se regeneram novamente, tá certo? Agora nós vamos passar para a página 10, certo? Do livro de vocês podem acompanhar aí. E vamos conhecer um pouco da história, né? Da nossa história. Então, em nossa história, gente, nós podemos entender que a partir do processo de colonização e exploração do nosso território, né? Que nós estudamos isso na nossa aula de história,
A primeira atividade econômica estabelecida foi o extrativismo, né? Animal e vegetal. Vocês lembram? O exemplo de um foi o pau-brasil, né? Que era uma árvore nativa, né? E de grande valor, devido ao pigmento vermelho que existia, que ele era usado no tingimento de quê? De tecidos, né? E na pintura. Então, isso faz parte da nossa história, da época do processo de colonização. Agora, eu gostaria de destacar 3 tipos de extrativismo, né? Que são principais. Então, eu gostaria de destacar, o primeiro deles é o vegetal, né? Aí depois vem o animal e o mineral. Nós vamos primeiro, na página 11 do livro de vocês, falar um pouco sobre extrativismo vegetal. O que é isso, gente? Como nós podemos defini-lo? Ele pode ser definido como a retirada, né, a coleta de recursos de origem vegetal do meio natural, né, e que não foram cultivados pelos seres humanos, tá certo? Agora, já o extrativismo animal, que você pode acompanhar em seu livro, esse extrativismo é uma maneira de retirada de recursos da natureza através de quê? Da caça, da captura ou pesca de animais, certo? O principal exemplo desse tipo de extrativismo é a pesca, né? A extração de peixes e crustáceos, né? Dos mares e oceanos, rios e lagos. Essa prática, gente, ela deve ser legalizada. Legalizada é aquilo que é legal, né? Que pode ser retirado sem nenhuma intervenção, né? Então, por quê? Porque nós devemos ter respeito com a vegetação, né? Com esse tipo de extrativismo, com o ambiente em si, tá certo? E a nossa última... Agora, o nosso último extrativismo, que se encontra na página 12 do livro de vocês, nós vamos falar sobre o mineral, né? O extrativismo mineral, gente, assim como a caça, a coleta e a pesca, são atividades econômicas históricas no Brasil. Vocês sabiam? Ele ganhou força a partir do século XVIII, né, no Brasil, com a exploração do ouro e do diamante nas Minas Gerais, certo? Então, o extrativismo mineral, gente, ele consiste em quê? Na exploração mineral, certo? Na exploração dos recursos minerais existentes no subsolo da superfície terrestre, tá bom? Eu espero que vocês leiam com mais intensidade o livro de vocês nessas páginas que eu citei e que vocês possam realizar as atividades propostas no Google Sala de Aula. Um grande abraço e até a próxima!